Boa noite, igreja, paz do Senhor. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao nosso culto. Pode abrir a sua Bíblia no livro de Salmo 73. Nós começamos este culto clamando para que o Senhor aqueça os nossos corações. Salmo 73, versículo 27 e 28. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Glória a Deus. Querido Pai, nós estamos aqui esta noite para te adorar, para oferecer o nosso melhor a ti. Nós que saímos de nossas casas em busca da tua palavra, em busca do alimento, toca os nossos corações esta noite, ó Deus. Que nós possamos estar mais perto de ti, Pai. Que os nossos corações possam estar queimando, sedentos por ti, ó Pai. E que o teu Santo Espírito esteja presente em nossa vida durante todo o tempo. Amém. Pode se colocar em pé, vamos adorar o Senhor. Não há outro lugar, Senhor. Não há outro lugar melhor para estarmos, Senhor. Não há outro lugar que em seu amor, não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em seu amor, não há. Declare, não há outro lugar. Aleluia. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em seu amor, não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em seu amor, acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei e não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, que não resistirei e não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Declare que você quer mais dele, mais de ti, menos de nós, Senhor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em seu amor, não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em seu amor,
Sem seu amor, acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei, eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei, eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei e não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Oh, 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 seu amor. Seu amor é melhor que a própria vida. Seu amor é melhor que a própria vida, Senhor. É por isso que nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Seu amor é melhor que a própria vida. Seu amor é melhor que a própria vida. Seu amor é melhor que a própria vida. Oh, oh, oh. Seu amor é melhor que a própria vida. Seu amor é melhor que a própria vida. Seu amor é melhor que a própria vida. Oh, oh, oh. Acende o fogo em meu coração, que não resistirei e não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, que não resistirei e não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Aleluia. Se você quer mais, aplauda ao Senhor. Tu és digno, tu és Glória digno. A Deus. Glória a Deus. Eu sei que o Senhor está presente nesse lugar. Ele já tem agido em nosso meio, já tem aquecido nosso coração. Por isso eu quero convidá-los a abrir agora a sua Bíblia no Salmo 113. Quem for achando vai dando glória. Aleluia. Diz assim a palavra. Aleluia. Louvem, ó servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações. E a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor fez com que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia! Esse salmo, gente, aquece meu coração de uma forma grandiosa, porque ela mostra quem é o nosso Deus, o quão grande que Ele é, todo domínio, todo poder e toda majestade. Mas além de tudo, esse Deus se mostra tão forte, se mostra preocupado com o seu povo. Por isso nós vamos começar o nosso culto com uma oração de gratidão a Deus, mas também quero interceder pela sua vida.
Você que tem um problema na sua família, problema financeiro, problema que está ocorrendo com desemprego, é na área da saúde, qual seja a área, eu quero que você feche os seus olhos agora, pense em Deus, busque a Ele agora, neste momento, que vamos orar por você e pela sua família, porque grandes coisas e grandes maravilhas, Deus continua fazendo em nosso meio. Você crê? Amém. Feche seus olhos. Pai Santo, quão maravilhoso é o teu nome, Senhor. Viemos nesse culto, meu Pai, para entronizar o teu nome, que é digno de honra, glória, poder e majestade. Não há um Deus maravilhoso como tu. Não há um Deus tão grandioso como tu, que quando olhamos os céus, Senhor, vemos a majestade do Senhor, a imensidão do Senhor. Quando estamos perto da beira-mar, vemos o mar se encontrar com o céu, Senhor. Sabemos que um dia, pela fonte de água viva, pelo Teu Espírito Santo, nos alcançamos, meu Senhor, as nossas orações contigo, a sala do Seu trono. Por isso, meu Pai, quero te pedir agora nesse momento, por essa mãe de família, Senhor. Às vezes há esterilidade na vida dela, mas não porque ela não tenha filhos, mas porque os filhos estão presos, Senhor, perdidos nas drogas, na prostituição, perdidos, Senhor, com as paixões do mundo. Ó Deus, venha trazer paz sobre a vida dessa mãe, Senhor, mas também vem trazer livramento, meu Pai, para esses filhos, em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que quebra cadeias, livra os cativos, Senhor, e fala que o Senhor tira o pobre do pó, do monte de lixo, e leva-os a sentar ao meio de príncipes, Senhor. Assim, meu Pai, às vezes nós vemos, meu Pai, nossa situação financeira, a situação do desemprego que ocorre em nossas vidas, papai. Mas sabe, Senhor, o Senhor tem cuidado de nós ainda, meu Pai. Que a sua poderosa mão venha alcançar, meu Pai, esse seu servo, essa sua serva, meu Pai, abrindo porta de emprego, Senhor, renovando a esperança no coração, a alegria que dá provisão do Senhor sobre a vida deles. Às vezes, Senhor, as pessoas estão acometidas de uma enfermidade, sabe, Pai? E isso dói na alma, não só no corpo, mas dói na alma, meu Pai. Porque se acha, a pessoa além de debilitada, se acha inútil, acha, Senhor, que a morte às vezes, Senhor, seria a melhor solução para ela. Mas esquece que nós temos um Deus de recomeços, um Deus que traz vida em meio à morte. Faça essa pessoa lembrar agora, meu Pai, da filha de Jairo, Senhor, que estava morta, mas o Senhor entrou naquele local e ressuscitou, restabelecendo, meu Pai, a alegria daquele lar. Faça, meu Pai, essas pessoas lembrarem daquela mulher com fluxo de sangue, meu Pai, que com um toque de fé saiu virtude das tuas orlas, meu Pai, e curou-a. Que nesse momento, meu Pai, nós vamos tocar pela fé, Senhor, aos céus dos céus, aonde o Senhor está, no santo dos santos, Senhor, para que o Senhor venha reinar, meu Pai, com poder e graça, trazendo a cura, a libertação, meu Pai, para todo tipo de enfermidade, Senhor. Que venhamos se mergulhar, meu Pai, na água do Espírito Santo, para que possamos ser renovados, Senhor, purificados de nossas chagas, Senhor, principalmente daquela chaga chamada pecado, Senhor. Nos purifica, Senhor, livra de nós desses males, Senhor, livra de nós a nós mesmos, Senhor, porque o coração do homem é corruptível, mas aonde há o Teu Espírito Santo, há liberdade, há restauração, há uma nova vida, meu Pai, para aqueles que estão em Ti, Senhor. Senhor, nós queremos que o Senhor venha repreender toda obra maligna que esteja tocando no lar do Teu povo, meu Pai, porque aonde o Teu povo está junto contigo, meu Pai, o maligno não toca. Por isso eu digo agora: Satanás, larga essa família, larga esse lar, para a glória de Cristo Jesus, porque esse lar não te pertence, mas pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso nós tomamos posse, Senhor, das Suas promessas que são fiéis, e tomamos, meu Pai, em nossas mãos, meu Pai, a chave da vitória que o Senhor nos desce, meu Pai, pela cruz do Calvário, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Assim oramos, crendo. Amém. Glória a Deus, igreja. Você tem motivo para louvar o Senhor agora? Então cante bem forte, porque Ele é digno de honra, glória e poder.
Que os nossos pés estejam em tua casa, Senhor. Que os nossos pés estejam em tua casa, Senhor. Aleluia. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, tua graça nos basta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. A tua presença nos sustenta, Deus.
A tua graça nos basta, ó Pai. Nós somos gratos pela tua infinita misericórdia. Glória a Deus. E como crianças, nós repousamos em Ti, ó Pai. Como crianças, nos entregamos em Teu abraço. Queremos ser como crianças, ó Deus. Voltarmos à inocência e sempre acreditar em Ti, ó Deus. Quero ser como criança, Te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com Seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, Senhor. Abraça-me, abraça-me com Seus braços de amor. Quero ser como criança, Te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe
longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, 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 abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Sinta o abraço do Senhor esta noite. Aleluia, glória a Deus. Glória e aleluia. Amém. Bendito seja o Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, o ar e tudo que há neles. A Bíblia diz que os céus proclamam, declaram a grandeza de Deus, e o firmamento anuncia as obras do seu poder. Eu gosto demais do Salmo 19. O Salmo 19 fala da criação, Deus Criador. E hoje nosso desafio é dar continuidade à mensagem do domingo. Pregamos domingo sobre a doutrina do inferno, o que a Bíblia fala sobre esse lugar, sobre a perdição eterna. E hoje vamos falar sobre não há condenação, Romanos capítulo 8, e vamos ver como podemos ficar libertos e como podemos ser perdoados, justificados e santificados, selados pelo Espírito Santo, para termos direito e herança entre os que são chamados, né? Romanos, a catedral do Evangelho. Romanos é assim, tipo o livro dos livros. E Romanos 8 é tido como o principal capítulo da Bíblia Sagrada quanto ao que se refere à vida no Espírito, Espírito do Senhor. Diz assim aqui em Romanos 8, versículo 1: Agora, pois, já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Amém.
até aqui. Poderíamos ler todo esse capítulo, extraordinário capítulo da Bíblia, maravilhoso, para você meditar, sim, muito devagar na sua Bíblia, pegar um comentário bíblico bom e você fazer um estudo profundo desse capítulo aqui, que é essencial. Ele é essencial para a gente entender toda a palavra, toda a obra de salvação, todo o plano de Deus. Isso é maravilhoso. Então a mensagem se chama nenhuma condenação. Se, como dissemos domingo, para o inferno vão os condenados, também nós aqui temos a contrafacção que diz nenhuma condenação. Mas para que haja nenhuma condenação, o próprio versículo diz: não há condenação para quem? Está falando de pessoas nesta vida aqui. Porque a morte sela toda decisão que você tomou, a morte sela a sua vida e encerra qualquer oportunidade de mudar qualquer coisa na sua vida depois da morte. Mas ele está dizendo para nós que estamos vivos, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então esse estar em Cristo é o motivo pelo qual não há mais condenação. E vamos aqui mergulhar aqui nessa palavra, Deus nos ajude a entender o que está escrito aqui, mas está falando exatamente de vida no Espírito Santo. No Antigo Testamento não havia vida no Espírito Santo, porque haviam pedras, nas pedras foram lavradas os mandamentos, foram lavrados, escritos pelo dedo de Deus os mandamentos ali que Deus deu a Moisés lá no monte. E aquelas pedras, elas só Moisés tinha, certo? Até que a Bíblia começou a ser escrita em rolos, pergaminhos. Mas aquela palavra que estava ali, ela até podia entrar na mente, ela até podia descer para o coração, mas jamais eles poderiam ter a presença de Deus neles. É por isso que a presença de Deus aparecia ali na tenda do testemunho, onde Moisés se encontrava e falava com Deus face a face. Por que que Deus vinha ali? E todo o povo se ajoelhava em volta daquela tenda do testemunho e viam até a glória, o brilho de Deus ali, como viram no monte, o monte fumegando e tremendo, porque Deus desceu no monte, porque Deus não habitava neles, Deus estava em volta, à volta. Mas aqui está falando de um Deus pessoal, de um Deus particular, íntimo, de um Deus presente. Então, agora por quê? Agora, porque ele vem explicando aqui no capítulo 7, que há a lei do pecado e há a lei da vida. Existe a lei da morte, a lei da carne, e existe a lei do Espírito, que é vida e paz. Então depois, inclusive esse capítulo, ele é uma oposição, ele é totalmente diferente do capítulo 8. Porque no capítulo 7, o apóstolo aqui, ele diz o seguinte, ele chega à seguinte conclusão: sou miserável, não consigo obedecer a Deus e a carnalidade tem me derrotado. A minha natureza pecaminosa tem sido mais forte do que a minha vontade de obedecer a Deus. A minha natureza intrinsecamente má, herdada quando nasci, chamada corrupção interior, ela tem sido tão forte que ela faz com que eu faça aquilo que eu não gostaria de fazer. E ele dá esse grito de desespero, dessa angústia existencial: sou miserável. É mais ou menos o grito que você dá quando você peca, mesmo um pecado íntimo que ninguém viu. Quando quando nós caímos em pecado, em tentação, normalmente nós dizemos: eu sou miserável. Isso é um grito de arrependimento e reconhecimento, de confissão: eu sou miserável, quão miserável eu sou.
E nós rogamos a Deus suas misericórdias, confessamos, e o seu perdão para a nossa miséria interior, que aqui Romanos 8 vai dar a resposta para essa miséria interior humana. Chama carnalidade, pecaminosidade, natureza caída e muitos outros nomes. Então, portanto, aqui no capítulo 8, Deus está fazendo o seguinte, porque no capítulo 6, ele fala da santificação, ele fala que é possível que o pecado seja mortificado dentro de nós, capítulo 6. No capítulo 5 ele fala da justificação, quando agora nós somos justificados, quer dizer, a nossa conta com Deus é paga, ela foi paga na cruz, nós nos apropriamos do sacrifício de Cristo, e a nossa conta com Deus, que é impagável, ela é eliminada em Cristo, por causa de Cristo. É um ato judicial de Deus, anulando a nossa dívida moral, espiritual com Deus, que nos torna condenáveis. No capítulo 7, ele reconhece essa luta interior entre carne e espírito. E no capítulo 8, ele declara a vitória sobre essa luta interna, convidando os crentes a participarem de sua santidade. Por isso que ele diz aqui, nenhuma condenação há. Porque o que é isso? Vida no Espírito do Senhor. Isso é maravilhoso. Até então, até o capítulo 7, então, o apóstolo Paulo falou de justificação, aqui de uma maneira assim, bem inteligível, comparando o seguinte: olha, a lei existiu, ela não conseguiu santificar ninguém, porque sempre que alguém tentava obedecer à lei, fracassava, porque sempre que alguém queria obedecer toda a lei, ele não tinha em si poder para obedecer toda a lei, então a lei dava o diagnóstico, mas ela não tinha o remédio para o pecado. Por isso tinha que oferecer sacrifícios pelos pecados, através dos sacerdotes e sumos sacerdotes. Mas quando o Cordeiro de Deus, prefigurado por aquele filho de Abraão, chamado Isaque, porque Isaque foi levado por Abraão ao monte, quando o Senhor obedece, aliás, Abraão obedece ao Senhor, que pede Isaque. Por que Deus pediu Isaque para Abraão? Porque o amor de Abraão por Isaque já estava maior que o amor de Abraão por Deus. Então Isaque, ali em Hebreus capítulo, Gênesis capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17, ele vai contando a história de Abraão, o nascimento de Isaque, e no 22 de Gênesis, Deus pede Isaque, porque Isaque já se tornaram um ídolo para Abraão. E tudo aquilo que se torna ídolo, ele tem que ser removido da nossa vida. O pecador que não tem Deus, não tem o Espírito, ele vai ter alguma coisa para preencher o lugar de Deus. O que o texto está dizendo é o seguinte: olha, para quem há condenação? Há condenação para aquele que não tem Cristo entronizado no seu coração. E não há condenação para aquele cujo eu foi desentronizado e para aquele coração onde Cristo está entronizado. É isso que está dizendo aqui. Aqui então ele fala de santificação, e santificação é um ato instantâneo de Deus por sua obra graciosa através do Espírito Santo. Assim como a justificação é imediata, é pela fé, num momento, somos salvos, a santificação também é num momento, onde nós, primeiramente, cremos que é possível sermos inteiramente purificados da natureza pecaminosa, da natureza carnal, cremos, isso está na palavra, onde nós queremos essa experiência de libertação desse pecado inato, onde nós pedimos a Deus esta obra de santificação em nosso coração, e onde nós também nos consagramos completamente. E aqui ele está dizendo, não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Jesus falou isso, e seguinte: olha, para os que creem, estão salvos. Os que não creem, ele colocou no presente, já estão condenados.
porque Deus é um eterno agora. Então, para aqueles que creem agora, justificação, santificação. Para os que não creem agora, condenação. Então ele está dando o caminho do que? Primeiramente ele fala aqui, agora pois já não existe nenhuma condenação, já somos justificados. Porque as nossas culpas foram anuladas através do sacrifício de Cristo. Ele nos substituiu, ele tomou nossos pecados na cruz. A Bíblia diz que ele fez o filho enfermar, ou adoecer, ou ele adoeceu o seu filho, ele cobriu o seu filho de chagas, para que pelas chagas do Filho Jesus Cristo, fôssemos sarados dessa doença mortal chamada pecado. E aqui ele fala depois do que? Versículo 2, porque a lei do Espírito da vida te livrou em Cristo Jesus, livrou você, ou te livrou da lei do pecado e da morte. Então ele está falando de justificação, ele está falando de libertação, e ele está falando de santificação. É um processo, são obras de Deus, da graça de Deus, que acontece em nossa vida, em nosso íntimo, e nos capacita para viver em Cristo. Porém, antes da santificação, então, vem essa experiência, que é quando o pecador achega-se a Deus, reconhece Cristo como o único Salvador, Redentor e Senhor, se arrepende e coloca a sua fé em Cristo somente. Aqui está quem é salvo. Quem é salvo não pode colocar a sua fé em Cristo e numa santa, em Cristo e num profeta, em Cristo e num outro Redentor, um outro Deus com D minúsculo, um outro qualquer coisa. O céu não tem um senhor e uma senhora, ele tem um Senhor, é o Senhor dos senhores. O céu não tem lá nenhum outro Salvador senão Cristo. Então toda pessoa que reconhece que é só Cristo que salva, neste momento, ele é salvo. Foi o que aconteceu com o ladrão da cruz. Primeiramente, o ladrão da cruz reconheceu que ele era pecador e estava ali porque merecia. Quando o pecador se arrepende de verdade, ele se arrepende de tal maneira que ele chega a dizer a Deus: não me perdoe porque eu não mereço. Essa é a reação. Sou nojento demais, sou baixo demais, sou imoral demais, sou carnal demais, eu sou uma imundícia em vida. É isso que o pecador sente quando ele se arrepende, quando ele reconhece que é pecador, quando reconhece seus pecados. Aí o que ele faz? Ele pede perdão. Então aquele ladrão, que chamam de bom ladrão, mas ele se tornou bom ali na cruz, porque não era bom. Mas aquele ladrão então, o que ele faz? Ele não somente reconhece a sua culpa, e reconhece que o outro lá estava errado também, e dá uma chamada lá no outro, o companheiro dele, e diz: Senhor, olha, Senhor. Ele reconhece que Jesus é Deus. Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu céu, no paraíso. O Senhor é o dono do céu. Eu reconheço aqui que o Senhor é o Senhor dos céus. E a Bíblia diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Oh, glória a Deus, que bênção. Quando Jesus foi lá para as regiões inferiores, enquanto Jesus desceu, ele subiu, glória a Deus, e está para sempre na eternidade com o Senhor. Isso é uma conversão maravilhosa. Isso é uma experiência, que nós precisamos obter, de arrependimento sincero, de ter nojo pelo pecado, abandonar o pecado e não voltar mais, e o pecado se torna acidente. Pecado é um acidente na vida do crente, não é uma rotina, ele não é diário, ele é um acidente, é um tropeção que às vezes nem sempre nos leva à queda, porque o Senhor disse na oração do Pai Nosso: e não nos deixes cair em tentação. Então é possível não cair em tentação,
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, todo o mal, especialmente o espiritual. E a partir daí nós temos paz com o quê? Com a lei e com o governo divino. A paz é estabelecida, então, a partir da vida no Espírito, ou quando o Espírito Santo desce e habita em nós, assim, e se torna residente, proprietário. E aqui neste santuário humano, no coração, aqui nas profundezas do seu íntimo, aqui existe uma chama viva, uma vida viva, uma alegria. Aqui existe o Espírito. E quando o teu, o meu, o nosso espírito se une ao Espírito do Senhor, nós voltamos àquele estado lá, quando Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Aquele velho Adão é retirado da nossa vida. Aquela velha natureza adâmica, vergonhosa, desrespeitosa, indigna, é cortada, porque santificação significa corte. Você e eu somos cortados do mundo, somos separados, apartados para Deus, separados do mundo e do pecado, para vivermos uma vida em Cristo Jesus. Santificação. Então, portanto, nós passamos a concordar com Deus em tudo. E a frequência com Deus, a minha, a sua, a nossa frequência se torna a mesma frequência de Deus. E qual é a frequência de Deus? Assim, usando uma linguagem de frequência modular, de rádio, a frequência de Deus é a celestial, é a espiritual, é estar assentado com Cristo nas regiões celestiais, é já começar a viver o céu agora. Você não entrou no céu, mas o céu entrou em você, aleluia. Sabe por que o céu entrou em você? Porque o inferno saiu de você. E isso se chama justificação, santificação. Isso é o golpe mortal que Jesus falou: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, e Ele veio para desfazer as obras do diabo. Então, portanto, a vida em Cristo é essa vida, a partir daí, da santificação, onde fomos perdoados primeiro e depois fomos limpos. Ele remove o castigo, nos dá da sua graça e nos trata, veja bem, como se nunca tivéssemos pecado. Esse é o verdadeiro perdão. Quando você perdoa alguém, você trata esse alguém como esse alguém nunca tivesse feito nada. Isso é perdão. E ele faz mais. Diz lá o profeta Miqueias: tomará os nossos pecados e as nossas iniquidades e os lançará nas profundezas do mar, e deles jamais se lembrará. Isso é perdão. A gente costuma dar um meio perdão, a gente costuma dar um perdão relativo, a gente costuma perdoar pela metade, a gente costuma dizer que perdoou. Mas a Bíblia diz: se vós não perdoardes, vocês não serão perdoados. Isso é muito claro e patente. A nossa religião cristã nos faz de nós amorosos e perdoadores. Se não somos amorosos e perdoadores, nunca nos convertemos. Nós somos religiosos. Então, portanto, esse perdão e esse amor é fruto do Espírito Santo vivo, habitando em nós e quebrando nosso coração de pedra. Coração de pedra, coração que quer fazer a sua vontade, coração carnal, que quer andar no seu caminho, no seu pensamento, no seu desejo, no desejo da carne, coração carnal. O que esse coração precisa? Precisa de uma reforma? Não, um coração carnal não tem reforma. Ele precisa da morte. Ele é um transplante, precisa ser removido, retirado dentro de nós. Então, quando o Senhor vem e tira esse coração, como o Ezequiel falou, como foi lá outros profetas, Jeremias falou, e Ezequiel especialmente: eu tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Está dizendo: eu vou tirar esse coração duro, esse coração egoísta, esse coração insensível, esse coração bruto, esse coração marrento, e vou te dar um coração sensível a mim, a minha vontade, a minha pessoa. Portanto, santificação
quando já não existe essa condenação, essa escravidão, é a libertação do pecado. É a libertação. Você já pensou, você ficar livre do pecado? Isso é maravilhoso, porque não tem coisa pior que o pecado. Não tem nada mais destrutivo que o pecado. Não tem nada mais baixo, mais ofensivo que o pecado. E nós não fomos feitos para pecar, nós somos criados para a santidade de vida, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Portanto, santificação, que é uma experiência que o Espírito opera aqui, é a libertação do pecado, onde os nossos afetos e desejos são purificados e nossa alma é limpa do pecado, levando-nos a viver conforme a vontade de Deus. É uma obra da graça de Deus por meio do Espírito Santo, pela qual o crente é libertado do pecado e recebe a santidade de coração e vida. Terminando, o que acontece quando essa experiência vem e nos toma? Quando nós experimentamos a inteira santificação, o que acontece? Primeiro, remove os apetites físicos anormais. O que é um apetite físico normal? Comer moderadamente, isso é normal. Comer demais já é anormal. Gula é pecado. Todo apetite físico legítimo, ele fica deturbado pelo pecado, ou de maneira exagerada, ou de maneira diminuída. O comer de menos também pode fazer mal para algumas pessoas que ficam obcecadas pela magreza, pelo corpo perfeito, e de repente até morrem de desnutrição, por causa da beleza, do preço da beleza do corpo perfeito. Então, tanto o excesso como a falta são ruins. O Senhor pega e normaliza os nossos apetites físicos e os torna normais, na medida normal. Então, por exemplo, a pessoa que bebia, não beberá mais, bebida alcoólica, não tem mais desejo de beber. A pessoa que fumava não fumará mais, não tem mais desejo de fumar. A pessoa que usa drogas não terá mais desejo de usar drogas, não terá mais. Libertação. Pessoa viciada em jogos, ela deixará os jogos, porque essas coisas eram o quê? Apetites, que até tomavam o lugar de Deus, e até leva até pessoas a faltar do culto, leva a pessoa a ler menos a Bíblia, leva a pessoa a orar menos, por causa desses apetites desordenados. Remove o anormal nos apetites naturais, portanto. Então nós somos atraídos por Deus, veja bem. Quando somos atraídos por Deus, como um ímã atrai o metal, quando somos atraídos por Deus, a tendência para pecar morre. Isso é maravilhoso, porque é isso que ele diz aqui, nenhuma condenação há. Porque essa tendência para o pecado, agora ela tem uma tendência para Deus, a tendência para a santidade, agora a tendência é para a pureza, a tendência é para tudo quanto procede do Senhor. Portanto, nós nos despimos do mundo e nos encantamos com as coisas celestiais. E a voz de Deus agora ecoa muito forte dentro de nós. E essa voz de Deus dentro de nós, ela sempre está nos chamando para Ele, porque Deus é um Deus de relacionamento, um Deus assim que ama estar com as pessoas e nas pessoas, se relacionar com as pessoas. Ele tem um prazer tão grande. Ele deu o seu Filho para recuperar o relacionamento perdido entre nós e Ele. A santidade é uma coisa puramente relacional, amados. Começa com um relacionamento correto com Deus e nos leva a relacionamentos corretos com as pessoas, quaisquer que sejam elas. Se são ímpios ou descrentes, ou pessoas que estão no pecado, na injustiça, essa santidade nos leva a irmos até eles para levarmos a palavra, mas não para uma convivência, porque a palavra de Deus é muito clara. 2 Coríntios capítulo 6, ele pergunta: que união há entre a justiça e a injustiça, entre a piedade e a impiedade? Que união há entre a carne e o espírito, entre o pecado e a santidade? Então ele diz aqui: não há união. Andarão dois juntos
se não houver entre eles acordo. Então a vida de santidade é entrar em acordo com Deus, é entrar em concordância com Deus, é em pacto com Deus, é uma afinação, é uma afinidade que vai sendo trabalhada, aperfeiçoada, e não há limites para essa perfeição, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele todo que crê, que crê no Filho de Deus, que crê no sacrifício do Filho de Deus, que crê que o Filho de Deus, o Senhor, Deus, Jesus, segunda pessoa da Trindade, este Filho de Deus que se encarnou, depois ressuscitou, foi assunto, está glorificado, está entronizado, de cordeiro, agora ele é o leão, aleluia. Então nele está depositado toda a nossa esperança, toda a nossa justiça, nossa confiança está no Senhor. O Senhor é tudo o que precisamos, Ele é suficiente para tudo e para todos. E quando nós chegamos em Cristo, encontramos essa suficiência emocional. Agora estamos emocionalmente saudáveis. Encontramos uma suficiência intelectual. Nele estão escondidos todos os mistérios, todo o conhecimento. Nele está toda a sabedoria. Nós encontramos nele força para viver, porque ele é a vida. Nós encontramos nele força para obedecer, porque ele coloca o espírito de obediência, assim como ele obedeceu. Nós encontramos nele o espírito da glória, que nos tira daquela vida medíocre, daquela vida mediana, mundana, daquela vida dividida, daquela vidazinha, era uma ofensa às outras pessoas, pessoa complicada. O pecado torna as pessoas complicadas. Quando o pecado é removido, as complicações, elas se desfalecem, elas se desfazem, e você começa a caminhar seguro, sendo bênção, promovendo a paz, e sendo sempre um fator de alegria onde você está. Você nunca é o problema quando você está em Cristo, você é a solução do problema. Você não cria problema, você resolve o problema. Portanto, o seu coração agora é outro, e essa nova vida é abundante, é transbordante. Então ele diz: não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que agora estão neles, foram encaixados nele, que agora vivem a vida dele, morreram para si e estão vivendo a vida de Cristo, e a vida em Cristo. E ele diz claramente, por quê? Porque fomos libertados, porque Deus fez morrer esta pecaminosidade e nos deu a santidade. Você crê de todo o coração, diga amém, e fique em pé agora em nome de Cristo, para que nós possamos orar. Senhor, ouvimos a palavra, obrigado pela palavra que não volta vazia. Ela encontra morada no coração do que tem fome da palavra, do que tem sede da palavra de Deus. E esta palavra, ó Deus, de Romanos capítulo 8, este capítulo, poderíamos ficar falando deste capítulo, dos demais versículos bíblicos, toda noite, todo dia ou até toda semana. Mas nós queremos, ó Deus, guardar isso no nosso coração com muito carinho, para que não seja só uma palavra, mas seja uma experiência viva, real, profunda, agora mesmo, ó Deus. Porque o Senhor falou: olha, todos vocês que estão cansados de pecar, que estão cansados das pessoas, que estão cansados dos problemas, que estão cansados da vida, que estão cansados de si mesmo, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Senhor, este alívio também se refere
a parte espiritual, quando nós recebemos esse alívio da carga que é colocada aos teus pés, da carga da velha vida, do velho homem, da velha natureza, e recebemos nova natureza, nova vida, um novo Senhor. Nós queremos te louvar por este culto, ó Pai. Queremos te agradecer por este encontro, ó Deus, e dizer que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e nosso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Esperamos você no sábado, 19h30, e no domingo, 19 horas. Fique na paz gloriosa do Senhor Jesus.